com um texto aqui do Antigo Testamento. Deixa eu me encontrar aqui nas minhas notas. No livro de Êxodo, no capítulo 3, um texto muito conhecido de todos nós encontramos aquele momento crucial onde Deus vai revelar a Moisés o seu nome. O nome impronunciável, não só pela piedade dos israelitas antigos e dos judeus até o dia de hoje, com medo de tomar o santo nome em vão, mas porque perdemos ali a sonorização vocálica no hebraico. Aqueles que não estudaram hebraico ainda vão passar por isso, sabem que sem os sinais vocálicos é muito difícil a vocalização de muitas palavras e a pronúncia correta se perdeu. Porém, o significado desse nome, a riqueza desse nome é grande. Toda a teologia em relação ao nome de Deus, ela está presente ali. Então, em Êxodo 3:14, é quando Deus se revela, dizendo que ele é aquilo que ele é, mostrando a sua grandeza, a sua eternidade. E essa expressão que eu acho que não existem horas suficientes para que a gente pudesse discorrer e aprofundar, ela diz muito a respeito de quem Deus é e revela para Moisés o caráter glorioso e soberano de Deus. De tal forma e de tal maneira que quando Moisés pergunta: Senhor, tu estás me enviando ao Egito, e ali eu tenho uma missão de livrar o teu povo. E quando eles perguntarem quem me enviou, o que eu preciso responder? A resposta de Deus ela é muito poderosa e gloriosa, porque quando ele diz eu sou o que sou, o que ele está tentando transmitir para Moisés é que não é por um mecanismo humano de compreensão e raciocínio lógico que as pessoas talvez compreendessem que Moisés foi enviado pelo Deus que era o Deus do antepassado Abraão, que talvez eles aceitassem Moisés como líder sobre eles. Deus é Deus, ele é o que é, e ponto final. E se Deus está mandando Moisés nessa missão, isso é suficiente. E não há nenhuma retórica teológica que Moisés pudesse usar para ser bem-sucedido. E, de fato, é o que a gente vê em todo o livro do Êxodo. Eu tenho feito, eu e minha esposa, as leituras noturnas aqui com a minha filha, e lendo as pragas, ela está maravilhada em saber que cada uma das pragas é uma vitória contra um deus egípcio. E é isso que a gente vê aqui no Pentateuco. Deus se mostrando glorioso para restaurar a humanidade, começando criando um povo para si, pelo meio do qual viria o Messias. E a gente não percebe, ao ler o Pentateuco, uma ênfase no povo de Israel. A gente vê que o povo de Israel é importante, que Abraão e os patriarcas são amados, mas a gente vê em todas aquelas leis e todos aqueles detalhes do tabernáculo, não uma preocupação com o homem, com Israel, mas, sobretudo, uma preocupação em Deus se mostrar e se revelar como Deus santo, eterno, perfeito e glorioso. E a sua glória é o grande tema ali do livro do Êxodo, e a sua grandeza é o grande tema do início do Gênesis, e a sua perfeição é o tema dos outros livros ali do Pentateuco. E aí a gente vai avançando, e quando a gente chega nos livros de sabedoria, de poesia, nós temos muitos e muitos salmos que refletem essa grandeza de Deus, essa glória de Deus. E o grande salmo missionário que nós temos no Antigo Testamento, o Salmo 96, ele segue nesse mesmo tom que nós podemos encontrar aqui em várias páginas do Antigo Testamento. Então, as pessoas são convocadas a cantarem ao Senhor. Todas as terras, não só os israelitas, mas todos os povos, todas as terras, são convidadas a cantar um cântico novo, a bendizer o seu nome, o nome de Yahvé, esse nome santo, glorioso, poderoso, e proclamar sua salvação. E nós somos convidados, inclusive, a anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Então, nós somos convidados a adorar Yahvé, adorar o teu santo nome, porque ele é digno de ser adorado. Então, o objetivo de proclamar às nações e a todas as terras e proclamar a sua salvação não é porque as pessoas precisam ser salvas apenas,
Todas as nações precisavam conhecer o Senhor Salvador, porque fora do Deus verdadeiro não há salvação. Mas a gente vê aqui o salmista nos ensinando essa preciosa lição, e Deus nos revelando isso, que a salvação dos povos é para ser celebrada, anunciada e cantada. Mas o foco disso é que o nome de Deus seja ainda mais glorificado. Isso é um pouco desafiador para nós, porque soa como se Deus fosse egoísta e quisesse adoração e glória do seu próprio nome. E geralmente estudantes de teologia passam por essa crise. E de fato, quando nós pensamos em nós, se nós queremos a glória do nosso próprio nome, isso é um equívoco, isso é um erro, porque nós não somos divinos. Mas quando Deus quer a glória do seu próprio nome, ele não está sendo egoísta ou hedonista, mas ele está nos fazendo um bem, porque ele é o único ser absoluto e tudo que existe é relativo a ele. Existe, veio existir pela sua vontade, subsiste porque ele assim deseja. Então, quando Deus deseja a glória do seu nome, o que ele quer é que as coisas ocorram do seu jeito. E porque ele é bom, se as coisas são do jeito dele, tudo é bom. Se as coisas é do jeito dele, isso é bom para a sua criação. Então, Deus é o único que pode evocar para si mesmo a glória do seu próprio nome, porque isso significa, de uma forma dialética e maravilhosa, o benefício de todo o cosmos, o benefício de toda a criação. E quando nós chegamos, então, nos profetas, aí nós temos uma série de versículos que apontam nessa direção, mas, particularmente, os que eu mais gosto se encontram aqui em Ezequiel, no capítulo 36, quando Deus está falando através do profeta Ezequiel a respeito do retorno do povo de Israel à sua terra natal. E aí no Salmo 36, Deus diz: portanto, diga à casa de Israel, assim diz Yahvé, Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Então, aquilo que nós vamos vendo revelado desde o Pentateuco, passando pelos históricos e passando ali pela poesia, pela sabedoria, nós vemos aqui na boca do profeta Ezequiel de uma forma tácita, clara e muito efetiva. O que Deus estava fazendo não era pelo povo. E aqui não é só um recurso retórico de um Deus que é pai, mas é uma realidade teológica, uma realidade ontológica. É para a glória do santo nome de Deus. Esse nome que foi profanado entre as nações pelos israelitas. E aí ele continua no verso 23, revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados. Verso 26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. E a grande questão do leitor atento é: se Deus evoca para si toda essa autoridade e autoria de um projeto de restauração de Israel, que aponta para a salvação de todas as pessoas em última instância, na sua obra regenerativa, através da sua graça maravilhosa, por que ele não fez isso no início? Por que ele só vai fazer isso depois que o povo vai cativo para a Babilônia? Por que ele deixaria, então, o seu povo sofrer e sofrer as consequências do seu pecado? Por que Deus, então, não os restaurou em primeira instância? E a grande questão é que quando ele permite o seu povo sofrer no Egito, quando ele permite o seu povo desobedecer e ser punido pela sua desobediência na Babilônia, Deus está mostrando, através do sofrimento do seu povo, o seu amor por todas as nações, fazendo com que o seu nome seja glorificado em todas as nações. Todos nós sabemos o drama que foi o cativeiro babilônico na história de Israel, mas não houve nenhum momento, talvez, na história antiga, onde o nome de Deus foi tão proclamado e conhecido.
em grandes impérios, maiores do que o Império Egípcio antigo. Em Editos de Reis, por exemplo, como nós vemos no livro do profeta Daniel. Então, nós vemos aqui nesse texto o Senhor se colocando nessa posição de ser aquele que restaura Israel e nos ensinando que não só o Israel antigo, mas todo o seu povo, entre todas as nações, em todas as eras, ele é o Senhor da missão. Isso aqui é Missio Dei pura e simples e clara para nós. É o Senhor se colocando nessa posição de autor. E aí a revelação de Deus vai progredindo, e quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos as grandes comissões. Vemos em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor dizendo que devemos ir a todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegamos ali em Marcos, e vemos ele em 16:15, nos incitando a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Chegamos em Lucas 24, e Lucas, de 47 a 49, do capítulo 24, é um pouco menos direto, um pouquinho mais indireto, e resguarda para o segundo livro, em Atos 1:8, uma declaração ainda mais efetiva. E a grande comissão ali vem acompanhada da promessa do Espírito Santo. E, infelizmente, na história eclesiástica, se tornou motivo de discórdia, de divisão, de surgimento de novas denominações, mas o propósito do Senhor, quando foi ao céu, junto com o Pai, de enviar o Espírito Santo, é justamente empoderar a sua igreja, para que a sua igreja testemunhasse desse santo e poderoso e salvador nome que outrora conhecíamos como Yahvé, e agora fica muito claro e revelado na pessoa de Cristo Jesus. Em João também, o apóstolo, lá no capítulo 20, verso 21, ele diz de uma forma muito bonita, muito direta, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, disse o Senhor Jesus. E nós vemos ali nos evangelhos essa beleza de Deus encarnado entre os homens, mas no fim das histórias, somos lembrados que a história não terminou ali, mas que ela continua. Porque, na verdade, ela começou desde o dia que nós caímos. Começou com Deus. Deus agora leva essa história num clímax, que é a sua própria encarnação, e provendo efetivamente salvação a todos aqueles que creriam no futuro e creram no passado. E aí agora ele nos dá o privilégio, não só os israelitas e judeus, mas todos aqueles que creem no seu nome e espiritualmente se tornam descendentes de Abraão, a serem parte dessa missão entre todas as nações da terra. E nas epístolas, os autores trabalham muito esse tema, mas, sobretudo, eu gosto de Romanos 11:36, onde Paulo, naquele cântico maravilhoso, ele termina dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo encontra propósito em Deus. Tudo que existe, existe e é sustentado por essa graça soberana e ativa de Deus, contradizendo qualquer perspectiva da teologia do processo, do teísmo aberto. Deus é, de fato, soberano, ativamente soberano sobre a sua criação. E tudo pertence a ele. Esse verso ele é muito poderoso. E isso depois, o mesmo Paulo, em Colossenses 3:23, traduz de uma forma muito prática. Então, tudo que vocês fizerem, seja no serviço doméstico ou na sua relação de trabalho, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque, em última instância, tudo que nós fazemos precisa ser para glorificar a Deus. E, por fim, Apocalipse termina com vários cânticos de glorificação, mas eu cito o capítulo 5, verso 13, onde os seres viventes, os seres angelicais estão glorificando e exaltando ali o nome desse Deus que é santo. E faço esse en passant, esse rápido exercício de teologia bíblica para mostrar a todos nós e nos lembrar e nos encorajar de que toda essa construção sobre a Missio Dei e a glória de Deus não é uma construção só teológica ou histórica, é uma construção, sobretudo, bíblica. Então, todos esses versículos, em muitos deles, nós podemos ver de uma forma muito clara e muito objetiva a Missio Dei.
que Deus é o autor, não só o idealizador. A visão evangelical simples é de que Deus planejou tudo isso, nos deu um poder e agora a bola está com a gente. E a gente encontra significado no labor missionário, no falar de Jesus para as pessoas, a gente encontra significado no sentido importante. E a gente pode encontrar alegria e significado, né? Mas não porque nós somos vitais e importantes, mas porque Deus, que não precisava efetivamente de nós, decidiu nos permitir ser parte da coisa mais gloriosa na criação, que é a recriação do ser humano em Cristo Jesus. Não é mais uma criação do nada, mas é uma nova criação que está sendo feita e se consumará na glória, linda e perfeita, sem a presença do pecado, mas agora com uma matéria deteriorada, cheia de pecado. É lindo o que Deus está fazendo, é lindo o poder do Evangelho, criando um povo santo, uma igreja imaculada, que há de viver eternamente com o Senhor. E como disse André, é um privilégio servir, é um privilégio que o Senhor nos dá. Então, feita essa construção bíblica, eu quero então fazer algumas afirmações mais categóricas e trabalhar então algumas repercussões a respeito delas. A primeira delas é a mais óbvia, e aí eu vou aprofundar um pouquinho e tentar ser um pouquinho mais agudo. A missão é missão de Deus. Eu lembro o primeiro grande professor de missiologia que eu tive, ele depois de algumas horas falando, ele concluiu assim: missão é missão de Deus. E muitas vezes a gente tem muitas páginas escritas sobre isso e nós teorizamos muito sobre isso, mas pensando de uma forma prática, que eu acho que é muito também o propósito aqui do nosso simpósio, nós precisamos entender que o maior interessado na restauração do mundo é Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós trabalhamos muitas vezes com um messianismo antropocêntrico. E muitas pessoas se envolvem com a missão de Deus e com as missões, não para a glória de Deus, mas para uma realização pessoal. Não é incomum encontrarmos pessoas perdidas em busca de significado pessoal, apaixonados pela glória do seu próprio nome, travestidos de vocacionados, de pastores, de missionários. Às vezes as pessoas me perguntam qual foi o grande desafio que eu tive no Oriente Médio, e às vezes elas se assustam quando eu sou sincero em dizer que foram muitos colegas enviados pela igreja brasileira, e não foram os samaritanos, os muçulmanos que ali estavam. E muitos estavam ali com prazo de validade vencido, ou seja, o Deus que chama, que capacita, a muitos o Senhor mesmo enviou. Mas não significa que o Senhor nos quer para sempre no mesmo lugar, e muitas vezes vocação se confunde com profissão, e muitas vezes o propósito de Deus se confunde com o nosso propósito pessoal, e a gente precisa ser lembrado, não só quando a gente pensa em missões transculturais, em missões locais, mas a todos nós aqui, vocacionados ou ativos no ministério, vocacionados, estudando aqui na FLAM, para ser um plantador de igreja no Brasil, um missionário transcultural, um pastor de igreja local, precisamos lembrar que quem nos chamou foi o Senhor. E Ele é o principal interessado. E assim a gente pode trabalhar numa posição de muita responsabilidade, mas de muito descanso e com muito cuidado, para não nos perdermos nessa vocação e esquecermos que a solução está em Cristo, que Deus é soberano sobre todos os problemas, e não nos colocarmos nessa posição de solução, de Salvador, nessa posição messiânica. E pode soar forte, mas esse é o significado da palavra anticristo. Porque em português, anticristo significa aquele que é contrário a Cristo. Mas o original e o sentido da palavra não é esse. O original e o sentido da palavra anticristo é aquele que se coloca na posição de Cristo. E muitos cristãos acabam se colocando nessa posição como Salvador, como resposta. E olha, eu fui missionário transcultural e precisei levantar muitos recursos
para me sustentar no Oriente Médio tempo integral. E é muito interessante, porque pensar, por exemplo, hoje no desafio do mundo árabe, que ainda continua sendo um desafio para a proclamação do evangelho, é extremamente assustador quando a gente pensa em valores monetários. Sustentar uma família, a não ser que ela seja a fazedora de tenda, usando aqui um termo missionário, a não ser que a pessoa tenha um trabalho efetivo, mas se ele é aquele obreiro tradicional e ele precisa investir para estudar idioma, os valores são astronômicos. Há 5 anos atrás, eu conheci uma família que tinha um orçamento de R$ 20.000 em Oman. E é um país que, naquela época, não tinha catalogado 60 crentes em todo o país. Os valores são astronômicos. Então, é muito comum, na hora do missionário comunicar, na hora de pastores comunicarem, fazer esse apelo bastante baseado na necessidade, no drama, e muito do avanço missionário brasileiro nas últimas décadas foi baseado nisso. E eu acho que é por isso também que, apesar daquele boom da década de 80 e muita coisa aconteceu na década de 90, hoje a gente está num declínio, porque as pessoas foram convencidas a dar e a doar pela necessidade urgente. Mas agora, como elas não foram discipuladas efetivamente a contribuir pela razão certa, como um privilégio de ser parte daquilo que Deus está fazendo, as pessoas já deram a sua parte e esse discurso não funciona mais. Então, essa verdade que a missão de Deus, ela precisa ressignificar todo o nosso pensamento missiológico. Até quando a gente se assenta em discutir estratégias para alcançar as nações, e previsões, e metas, e objetivos, e muitas vezes nós nos colocamos nessa posição quase que, de fato, bélica, militar, inclusive, de onde vem a expressão missão e missões. E muitas vezes nos colocamos como os jesuítas do século XVI, vindo ao Brasil, e nós, muitas vezes até de uma forma pior, indo em cruzadas, e é outro termo problemático, a gente gosta de cruzada evangelística, esse é um termo histórico, problemático, bélico também. Então, a gente precisa começar a ressignificar a forma que a gente entende, que a gente pensa, porque o maior interessado é Deus. Os recursos, em última instância, pertencem a Ele. Todo esforço não pode ser só para cumprir a meta. Os conceitos não podem ser elaborados, e quero ser bem provocativo nesse sentido, porque de maneira nenhuma eu discordo de povos não alcançados, não engajados, e todas as terminologias. Mas é interessante isso, porque, biblicamente, muitos desses conceitos eles não sustentam. Muitas das ênfases que nós temos na missiologia partem de um pressuposto que tudo depende de nós, e que, se nós agilizarmos, nós vamos fazer Cristo retornar mais cedo. Isso parece incompatível com a Missio Dei. O próprio Cristo, quando na Terra, disse só o Pai sabe a hora, eu creio que ali em Apocalipse, quando ele abre os livros, é para mostrar que, quando sua glória é revelada, o Filho tem essa total ciência. Isso fica claro para nós que está para além do esforço humano. E Deus não é refém do sucesso missionário da igreja. Porque, se fosse assim, eu acho que a igreja teria morrido. Porque a grande verdade é que nós somos todos falhos e frágeis, e somos o que somos pela graça de Deus. E é essa graça que restaurou Israel, essa graça que faz com que sejamos igreja, e essa graça maravilhosa, soberana, ativa e poderosa, que fará com que o evangelho chegue a todas as nações. E isso precisa e pode nos abençoar muito, ser lembrado disso e aplicar isso, seja em conceitos teológicos, missiológicos, seja na prática pastoral, na prática enquanto missionários. Antes aqui eu tive 2 reuniões, estava tudo preparado aqui, o computador, eu recebi um jovem, e ele veio conversar, falando que queria se desligar da igreja. Eu fiquei muito triste, e está passando por problemas espirituais muito sérios. E o que me consola quando eu escuto isso, apesar de todo o meu esforço para ajudá-lo e para que ele permanecesse conosco, é entender que a igreja não é minha.
A igreja não é do pastor Ricardo. A igreja é do Senhor Jesus. É isso que nos motiva a cada dia. É isso que me ajudava quando eu falava para um muçulmano de Cristo e ele não estava interessado. É isso que me fazia falar no outro dia e não ficar triste, decepcionado, amargurado. E uma outra afirmação que eu quero fazer é que missões só pode ser pensado e exercido de fato à luz desse conceito. Eu acho que muito do esforço missionário ele se perde, muita energia é dissipada, justamente por esse movimento que é ufânico, que é antropocêntrico, que é baseado no homem para o homem. É o homem com uma missão de alcançar outro homem para que esse homem primeiro tenha tido sucesso na sua missão e ele voltar e motivar mais pessoas para isso e, se possível, falar num bom congresso de missões aqui no Brasil e mobilizar muitas pessoas. E muitas vezes as pessoas se perdem se de fato isso é para a glória de Deus ou é para cumprir a sua vocação e o seu chamado. E o fim último da Missio Dei, como eu mostrei aqui rapidamente no texto bíblico, é a glória de Deus e não o homem. E isso é uma outra coisa importante, porque não tem a ver com o sucesso do meu empreendimento, não tem a ver com o sucesso da minha denominação, nem da minha missão. A missão é de Deus. E nós devemos proclamar Cristo, seja localmente ou seja transculturalmente, visando o engrandecimento do nome de Jesus, porque o Cordeiro é digno da recompensa do seu sacrifício. Como a Escritura diz, como os moravianos cantaram, como a gente bem sabe, mas na prática, às vezes, é difícil vivenciar isso de fato. O fim último da missão é a glória de Deus. Então, quantas vezes nós não vemos jovens inflamados, apaixonados por determinado povo, por determinada situação? No passado, a ênfase estava naqueles povos misteriosos, desconhecidos, em um tempo que nós não tínhamos tecnologia. Então, pensar em ir à Índia, à China, aquele Oriente simbólico de coisas desconhecidas, era o que fazia as pessoas chorar. E quantas vezes eu não vi isso? Quantas vezes eu não chorei pela África, pela fome da África, como adolescente, apaixonado por Jesus? Todo missionário que chega num campo transcultural ou atravessa a sua rua para falar com um vizinho que vai apaixonado pela alma perdida, ele se decepciona e não fica muito tempo na obra missionária. Porque o vizinho bate a porta na cara, porque o povo belo do outro lado do mundo é feio e maltrata a gente. E se a gente não faz baseado na glória de Deus, essa missão ela é insustentável. Essa é a grande verdade. Nós precisamos transformar essas afeições que acompanham missões. Elas não podem ser baseadas na necessidade do ser humano. Eu acredito que se nós pensamos em Missio Dei e pensamos numa missão que é de Deus para a glória de Deus, a motivação do agente missionário precisa ser a paixão pela glória do nome do Senhor. Piper trabalha isso incrivelmente. O seu clássico livro, né, Alegre-se os Povos, trabalha esse conceito de uma forma muito maravilhosa. Acho que se eu pudesse recomendar uma literatura hoje é a que eu recomendaria. E é interessante quando ele trabalha o conceito, ele diz, olha, missões precisam existir no mundo porque Cristo ainda não é adorado em todos os lugares. Então, não é porque tem pessoas indo para o inferno, é porque o nome de Deus, que é digno de ser venerado, não é venerado em todos os lugares. É uma mudança completa de percepção. E é óbvio que nós não estamos desprezando o sofrimento humano, nem o pecado estrutural, nem sociedades que sofrem, nem culturas que têm coisas terríveis que deixam pessoas aprisionadas, nem o aprisionamento e sofrimento espiritual provocado por Satanás, pelo pecado. De maneira nenhuma nós desprezamos essas realidades. Eu só realmente acredito que se nós entendemos o que é Missio Dei, não faz sentido a nossa motivação ser o homem. Seja o homem que vai, seja o homem que recebe. A motivação tem que estar no Senhor. E assim esse caráter messiânico, ele é destruído.
E é aqui que muita gente não gosta desse assunto de missiodeio, porque, sobretudo, quem está na prática, quem está no labor pastoral, e eu falo aqui como pastor agora, a gente sabe que muitas vezes é desafiador fazer as pessoas compreenderem, muitas vezes as pessoas contribuírem. E nós não gostamos desse assunto de missiodeio, de missão de Deus, porque parece que isso não motiva as pessoas. E aqui é o ponto nefrálgico, porque muitas vezes nós abandonamos, então, aquilo que emerge das Escrituras, que é essa missão de Deus em busca da glória do nome de Deus, e substituímos isso por um recurso humano, pessoal, pragmático, e usamos as nossas estratégias, esforços de marketing para levantar recursos, para fazer aquilo que a gente tem que ser feito. Mas eu acho que nós não precisamos disso. Nós podemos confiar no Senhor. Não só no Senhor que nos chamou e nos enviou, mas no Senhor que deixou muito claro para nós o que é para ser feito, como deve ser feito e por que deve ser feito. E aí é por isso que a minha fala e o meu título não era só Missiodeia a glória de Deus, mas a intencionalidade querigmática. Porque o que acontece aqui? Muitos só estudam até essa parte da Escritura e esquecem que há ordenanças muito claras no Antigo e no Novo Testamento para que os agentes de Deus sejam intencionais em ser parte dessa missão. Então, particularmente, e claro que o nosso reitor aqui, Fábio Ito, irá reagir, e eu não sei se é exatamente esse o pensamento dele, mas eu me preocupo muito com essa missão de Deus, essa compreensão da missão de Deus, que leva a um esforço missionário passivo. E eu acho que essa compreensão equivocada atrapalhou a plantação de novas igrejas na Europa, e não foi só o liberalismo teológico que mata a igreja europeia. Porque toda igreja local ela tem um ciclo de vida. É maravilhoso o exemplo de Paulo. A igreja é um corpo. A igreja é um organismo vivo. Igrejas existem, elas nascem, elas crescem e elas permanecem quando elas plantam outras igrejas. Uma série de questões, seja a igreja de Éfeso que foi destruída e o candelabro foi removido, como Jesus disse, por causa de um terremoto, seja por questões climáticas, seja por questões de migração populacional, por chegada de outras religiões, ideologias, seja o Islã do passado ou o secularismo contemporâneo. Mas a igreja permanece, a igreja local permanece com plantação de outras igrejas. Então, a igreja europeia, por exemplo, a gente tem na literatura essa missiologia passiva. E a gente importou isso naturalmente. E a gente tem uma crise vocacional hoje no Brasil muito por isso. Porque quando os nossos missionários estavam pujantes e nós estávamos no clímax da nossa história evangélica, nós começamos a beber teologia liberal. E aí, voltando, bem antes da teologia liberal, eu acho que é um equívoco nós pensarmos em uma ação missional do cristão que é passiva. Eu acho que o Novo Testamento, por isso eu não quis só mostrar aqueles textos da glória de Deus, mas fiz questão de falar aqui dos evangelhos trazendo a grande comissão, é muito claro na Escritura um chamado à intencionalidade. Seja num ambiente local, seja quando você pega o metrô para trabalhar, seja quando nós estamos do outro lado do mundo, estudando um idioma novo e desconhecido. Sem intencionalidade, eu acho que a igreja falha na sua missão querigmática. A igreja falha no seu papel dentro da missão de Deus. Então, a gente falou aqui sobre esse privilégio que é ser parte da missão de Deus, e a gente chama de missões. Eu acho que nós falhamos no nosso compromisso quando falta intencionalidade, quando nós não vamos efetivamente às pessoas. E dentro da bibliografia há muita confusão, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sim, nós vemos Deus dizendo: venham, vede, o Senhor é bom. É aquela ideia da missão centrípeta. É muito bonito a gente pensar no sistema de imposto sagrado do Antigo Testamento, chamado dízimo, que era para sustentar a adoração, sacerdotes, levitas, etc., como a gente sabe. É também para sustentar ofertas e
sustentar também órfãos e viúvas, num sistema de previdência social, e esse zelo por aquele que não pode, naquele contexto patriarcal machista. Agora, a gente esquece que também era para o sustento do estrangeiro. E isso é a missão de Deus. É o forasteiro, é o viajante, é o refugiado chegar em Israel antigo e ser sustentado pelo Estado. Mas não por uma política do rei Salomão ou por uma política dos reis das dinastias do norte, mas instituído pelo rei invisível desde o início da teocracia israelita. Foi Deus que projetou isso. Então, a ideia é que o estrangeiro chegasse, ficasse nos hotéis israelitas por conta do Estado, para ver como que o Deus de Israel é bom. Então, a gente vê, sim, uma ação que chama as pessoas a Israel, ainda que há ação efetiva por parte das pessoas e dos agentes. Agora, no Novo Testamento, a lógica é outra. Não é venham e vejam que o Senhor é bom. É vão até os confins da terra. É interessante essa expressão, pregar a toda criatura. E aí, por um lado, nós descansamos na Missio Dei, nós colocamos a rota direcionada para o lugar certo, nós ajustamos o nosso GPS, nós tratamos o nosso coração, nós refletimos sobre termos, sobre posição, a gente destrói esse messianismo antropocêntrico e as motivações erradas, mas, por outro lado, a gente não pode dormir sem intencionalidade. Então, a missão é de Deus, mas ela deu o privilégio da proclamação à igreja. E Deus só estabeleceu um único método para salvar seres humanos, que é através da proclamação do Evangelho. E é aqui que arminianos e calvinistas fazem as pazes e caminham juntos, porque a pregação do Evangelho é a única forma para a salvação do ser humano. E o poder de Deus de salvação se revela, como disse ali Paulo em Romanos 1, claramente, somente através da pregação do Evangelho. O poder salvador de Deus se revela através da proclamação do Evangelho. Então, a Missio Dei não exclui a responsabilidade querigmática intencional do ser humano. Se a gente pudesse resumir tudo que eu tenho dito até aqui, eu acho que meu grande objetivo é contribuir, relembrar, encorajar e anunciar para aqueles que porventura seja algo novo, é que a missão de Deus começa nele e termina com a sua glória. Ponto de partida é Deus. E o fim da linha é a glória de Deus. E enquanto isso, no meio do caminho, ele nos permite ser parte dos seus propósitos. E o que cabe a nós, devemos fazer com o maior zelo, responsabilidade, como o Senhor é digno de receber, com toda a intencionalidade. Então, eu creio muito nisso, que a missão de Deus começa nele e termina com a sua glória, enquanto nos permite ser parte dos seus propósitos. E aqui nós podemos aplicar, seja a missão transcultural, seja a igreja local, seja pensando termos técnicos e fazendo teologia e missiologia, como bons estudantes aqui gostamos, seja pensando mais praticamente, pensando em ação efetiva. Eu acho que essa é uma verdade que emana das Escrituras, que a gente pode aplicar para o labor missional em todos os momentos e circunstâncias e para a reflexão missiológica também. Pois bem, professor Fábio, essa é a minha contribuição aqui nessa noite. Muito obrigado, professor Ricardo. Sempre muito importante ter essa compreensão bíblica que nos leva à responsabilidade com tudo aquilo que Deus faz, principalmente com quem Deus é, né? Muito bom. O irmão começou falando, gostei muito, né? Primeiramente da ministração, mas e o irmão começou falando sobre que a Missio Dei resgata a criação, é um resgate da criação e do indivíduo, né?
E eu sempre acho isso bastante interessante, principalmente em épocas como a que nós estamos vivendo. Como é que a gente pode vincular a compreensão da Missio Dei, do nosso resgate de indivíduos e também da criação, em meio a tragédias como nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul? Como é que a Missio Dei responderia a isso? Essa é uma excelente e muito oportuna pergunta, porque é natural, como ficou aqui na minha fala, que colocando ali o vagão principal, pensando no indivíduo e na proclamação, no querigma e no problema primário do ser humano e no fim último do benefício dele, que é a sua salvação, e o problema primário é o pecado, muitas vezes a gente passa despercebido por essas questões tão importantes. Então, Romanos 8, por exemplo, diz que a criação aguarda com grande expectativa também a sua redenção. Ou seja, quando Adão peca naquele jardim, um leitor desavisado, ignorando toda a revelação e teologia daquela prosa poética dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, parece que ele está num oásis ali no Iraque, come um pedacinho de uma fruta e pronto, ele fica pecador. E, na verdade, ali nós temos um fato, sim, histórico, mas há muita teologia ali. E o pecado, ele não trouxe prejuízo só ao ser humano, e não só faz com que o ser humano seja agora alienado a Deus, ao próximo e à criação e faça mal à criação, mas é também uma mudança no cosmos, é uma reorganização. É interessante a gente perceber, né, uma dieta vegetariana pré-queda e uma permissão a uma dieta que nós ingerimos proteína animal pós-queda. E, de maneira nenhuma, quero fazer aqui polêmica em relação a isso, ou propor um tipo de vegetarianismo. Mas o fato é que fica muito claro uma reorganização, não só na fauna, mas na flora, que agora produz abrolhos e espinhos. E quando a gente pensa em espaço, destruição, enfim, universo, existe o pecado, de fato, afeta todo o universo. E quando a gente está diante de uma situação como essa agora no Rio Grande do Sul, nós temos uma criação que sofre pelo pecado nesse sentido ontológico, substancial, desde a queda do ser humano como governante e representante de Deus na Terra, mas também diretamente da ação pecaminosa desse ser humano, alienado. Seja aquele que não conhece Cristo e não pensa, seja de forma prática, em questões simples, ecológicas, que poderiam fazer com que a situação talvez não fosse essa, seja numa posição de governo. Eu estava vendo, por exemplo, uma matéria falando que no governo Dilma, e o nome Dilma ou não é importante, só um dado efetivo, havia um programa e vários doutores dessa área da ciência estavam prevendo em 10 anos, e é interessante porque o programa foi fechado em 2016 por falta de verba, e nós estamos em 2024, foi quase que profético, né? Escassez de chuvas no norte do Brasil e calamidades novas, né, e assustadoras no sul do Brasil. Então, é algo que, inclusive, a ciência preveu, justamente por essa irresponsabilidade do ser humano. Tem esse fator anterior, como eu disse, que foge à nossa responsabilidade, e aí chegamos nesse pecado do ser humano que poderia ter feito algo e não fez. E aí nós pensamos em governo, nós pensamos em política, e a situação vai ficando mais complexa. Mas o que eu queria dizer é que, primeiro, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Deus não está alheio a isso. Nós não somos teístas abertos, nós cremos em um Deus soberano. Deus não está alegre com isso, nem feliz, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, como o profeta Ezequiel também disse. Então, Deus não pode ser acusado de ser mal pelo que está acontecendo, nem de estar alheio, como o texto aberto quer. Deus soberanamente permitiu aquilo, e Deus sofre com cada pessoa que sofre ali. Então, a partir da Missio Dei, nós precisamos entender que o poder do Evangelho não há de restaurar só indivíduos, mas há de restaurar toda a criação. E enquanto Deus não faz isso num gran finale, com o seu retorno e a reorganização de todo o cosmos, criando novos céus e nova terra,
faz parte da nossa intencionalidade, não só o querigma e a proclamação do Evangelho, mas uma ação efetiva enquanto cidadãos dos céus aqui na Terra, sendo excelentes cidadãos terrenos e contribuindo não só para o fim das drogas e tirar pessoas da Cracolândia, mas sermos cidadãos que pensam no bem da criação de Deus. E é tão importante aquele que saiu da sua casa para ir lá para o Rio Grande do Sul, quanto irmãos aqui da igreja que doaram água mineral, que estão indo em caminhões, quanto uma outra voluntária aqui da nossa igreja, que é psicóloga, se voluntariou, mas juntos também como igreja, como cristãos atuantes na sociedade, não pensar só de forma reativa, mas entendermos que pensar em glorificar o nome de Deus, cuidando bem da criação, em todas as instâncias que isso pode ser aplicado, também faz parte da sinalização do reino de Deus, e isso também glorifica a Deus. Maravilha, muito bom. E é isso mesmo, né? A gente sempre precisa compreender que nós somos responsáveis pelo processo também redentivo do jardim de Deus, né? Ah, professor, uma outra questão, assim, sempre quando eu penso em termos de Missio Dei, a gente sabe que todo o universo ele está num processo de caminho para uma consumação, né? E Deus criou tudo perfeito, mas houve a queda. E em meio à nossa sociedade, à nossa vivência, nós temos ciências, né? Nós temos conhecimento, nós temos várias áreas do saber. Então, como, por exemplo, a psicologia, o conhecimento científico, a sociologia, todas as áreas, né, do saber. Como é que a igreja e a Missio Dei em particular eh, se relaciona, dialoga com as demais ciências para além do aspecto bíblico? Olha, eu acredito muito naquele axioma da reforma, de que toda verdade vem de Deus. Uhum, 1 João 1,5 diz que ele é luz, e nele não há treva alguma. Se há verdade, isso vem de Deus. E não só verdades teológicas. Porque a Bíblia não traz só verdades teológicas e espirituais. A Bíblia traz outras verdades também. Muitas para o povo de Israel, algumas até científicas que a gente reconhece hoje. Então, eu parto desse pressuposto, professor, que toda verdade vem de Deus e faz parte também dos filhos de Deus contribuírem para a missão de Deus quando nós conhecemos quem Deus é, conhecemos as suas verdades e usamos essas verdades para abençoar o nosso próximo. uhum, E não só para falar de Deus diretamente, mas muitas vezes só para mostrar a Deus com ações práticas. Então, o médico cristão que faz um bem para uma pessoa, ele não vai ter um bom testemunho só se ele entregar um folheto ao final da consulta. Eu acredito muito que cada um de nós tem um lugar muito especial dentro da missão de Deus, e Deus soberanamente coloca em cada um de nós disposições prévias, naturais, que vão nos levar a estudar aspectos científicos e parte dessa grande verdade que emana de Deus, para que possamos, em todas as esferas da sociedade, refletir quem Deus é, não só na proclamação, mas testemunhando quem Deus é com uma vida correta, uhum. pesquisando a respeito da verdade, sendo um pouquinho mais agudo aqui, diante da pergunta, é uma pena, é um desserviço toda a força negacionista e anticientífica que tem emergido no evangelicalismo brasileiro, porque, de fato, a verdade ela vem de Deus, ela emana de Deus. E eu acho que Deus deseja usar todos os aspectos da verdade para o bem do ser humano e, por fim, para a glória do seu nome. Muito bom, excelente. E uma outra questão, na teologia
da missão integral, na teologia latino-americana, sempre houve uma discussão, o que precedia, né? Se era a palavra, a pregação ou a ação, ou se eram ações conjuntas. Isso foi uma discussão, assim, longa a respeito disso, né? Se era, a gente começava com a pregação, a palavra, e depois ia para a ação, ou se deveria ir com as duas coisas juntas, a ação sendo a pregação, a palavra também. Como é que o irmão vê essa ordem, já que o irmão usou a questão querigmática, né? Uhum. Olha, eu sou fruto do evangelicalismo brasileiro, né? Então, como bom batista, a gente foi sempre muito ensinado a proclamar, entregar folhetos e fazer cruzadas e todas essas coisas. E isso, para mim, espiritualidade foi muito bom e eu acho que procurei glorificar a Deus à luz desse entendimento. Mas a gente vai amadurecendo um pouquinho e a gente entende que muitas vezes, e eu acho que isso cada vez é uma realidade maior em um mundo pós-moderno. É interessante isso, porque isso já é uma realidade quando a gente pensa transculturalmente. E isso tem ficado também muito forte aqui nesse ambiente ocidental. E eu estou falando de cenário brasileiro agora, porque isso já é uma realidade na Europa também, por um motivo diferente do Oriente. Mas a globalização vai trazendo esses aspectos pós-modernos e essa entronização da individualidade no Brasil, de forma que hoje, se você não ganha o direito de ser ouvido, a proclamação que poderia ser benéfica, ela pode ser até ofensiva. Então, isso que a gente aprende para muçulmano é uma realidade na Europa, como eu disse, por cosmovisões diferentes, e já passa a ser uma realidade no nosso cenário também em muitos contextos. Então, nesse sentido, as boas obras e o bom testemunho, ele é aquilo que nos dá o direito de ser ouvido, é aquilo que abre as portas do coração. E tentando ser um pouco mais prático na minha colocação, eu acho que todo cristão ele tem uma história com Jesus e Jesus quer que ele conte essa história para as pessoas. E se essa história com Jesus é verdadeira, esse homem não tem só uma história, mas essa história que vai sair dos seus lábios, ela está impressa na sua vida. E essa história, muitas vezes, antes de ser ouvida, ela vai ser vista. E vai ser vista com as nossas ações, com as nossas práticas. Então, eu não sei se eu tenho um posicionamento tão fechado em relação a isso, se a gente deveria até escolher o lado A ou o lado B. Mas talvez isso seja algo muito até natural dentro de um processo verdadeiramente bíblico de proclamação. E aí eu quero até deixar claro, né, que quando eu digo fiz questão de usar a palavra querigmática, é justamente para contrabalancear e não ficarmos só na soberania da Missio Dei. E acredito sim na importância da proclamação do Evangelho, mas certamente jamais desprovido dos sinais do reino, que precisam acompanhar, né? Os sinais acompanharão os que creem. E esses sinais não é só para a edificação dos que creem, porque os que creem já estão salvos, é para os outros. E Jesus curava enfermos, expulsava demônios, e muitos cristãos também, no poder do Espírito, fazem isso hoje. Mas Jesus também recolhia dinheiro generoso de pessoas generosas e tinha um tesoureiro que fazia ação social. E isso também é bíblico. Então, eu acho que os sinais do reino, eles devem estar presentes e acompanhar naturalmente, seja de forma transcendental, através de uma oração, seja uma igreja que se engaje, por exemplo, numa situação como essa do Rio Grande do Sul, ou que trabalha preventivamente com tantas demandas que a gente tem na nossa civilização, na nossa sociedade. Então, falei, professor Fábio, e não fechei a questão. Eu só quero dizer que eu concordo plenamente que sem os sinais e as obras, a proclamação ela não é uma proclamação bíblica. A proclamação, o querigma bíblico, a proclamação bíblica, ela é precedida e acompanhada de um testemunho fiel.
Maravilha. O irmão, a gente na pré-conversa aqui, o irmão falou que foi lá pastor lá em Foz do Iguaçu, depois hoje em Minas Gerais, foi missionário no Oriente Médio. E o irmão viveu uma época de transição na igreja, que a gente deixou de ser uma igreja de receber missionários para começar a enviar missionários, né? E esse é um processo de transição e para a maturidade da igreja. Percebo que muitas igrejas investem pouco em missões, em missionários, em envio, e investem muito nos seus próprios templos, na construção hoje de mega churches, com muito enfeite, tal, tecnologia. Mas a pergunta que eu quero fazer é como é que o irmão tem percebido, o irmão foi um missionário, né? Deve ter tido algumas igrejas que devem ter apoiado o ministério do irmão, a maturidade na consciência acerca da missão de Deus. Elas estão preocupadas mais com a própria missão ou com a missão aos confins da terra? Olha, essa pergunta é melhor até aqui. O irmão é muito generoso. As perguntas vão ficando cada vez melhores, porque para quem foi missionário e para quem é pastor local, essa é a melhor pergunta que poderia ser feita, né? Os dois lados do meu coração vão confluir agora. Olha, se nós, como igreja local, e como pastores e líderes, e aqui vocacionados, futuros pastores, líderes, tantas áreas da igreja brasileira, se nós entendermos a Missio Dei, isso vai trazer fortes implicações na igreja local, relacionado ao orçamento, relacionado à porcentagem de recursos que é investido na proclamação do reino, localmente e transculturalmente. E aqui a abstração é pessoal, a liberdade cada um tem. Então a gente entende a multiforme graça de Deus e os múltiplos ministérios. Como Paulo disse em 1 Coríntios 12, há muitos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então a gente louva a Deus por uma igreja que tem uma ênfase transcultural, por outra igreja que tem um orfanato, por uma igreja que sustenta obras sociais no Brasil, e tem escolas, e tudo isso faz parte desse mosaico de Deus. Então, entender a Missio Dei, entender que a missão não é da igreja, para a igreja fazer o que ela acha que tem que ser feito, mas a missão é de Deus e os recursos que o Senhor nos concede não são nossos, mas são deles para serem empregados na obra, na vontade dele. De fato, isso nos faz considerar muito sobre o quanto nós investimos na missão de Deus no mundo. Que, como eu exemplifiquei aqui, pode ser usado de várias formas. A gente não pode pensar de uma maneira só em respeitar as ênfases de cada comunidade local. Eu acho que isso também deveria refletir muito na nossa arquitetura. E enquanto nós investimos no prédio e nos prédios, porque se a missão é de Deus e Deus está comprometido em glorificar o seu nome, restaurando a criação, e talvez o clímax disso, no que diz respeito a nós, seja a salvação de vidas, restauração de vidas, quando a gente investe muito no dinheiro, quando a gente investe muito em prédios, eu acho que é um mau uso dos recursos e um mau uso do dinheiro e um desconhecimento da Missio Dei. Claro também que eu preciso fazer aqui um contraponto, uma dialética, que é importante ser dito, que pensar também na Missio Dei e na missão de Deus é entender que muitas vezes as nossas igrejas precisam sair, na minha opinião, daquilo que elas entendem que é melhor. Então, por um lado, nós temos as megas igrejas pagando caríssimo para oferecer um show de música pop de qualidade para consumidores. Isso não tem nada a ver com a missão de Deus, isso é empreendimento do homem. Por outro lado, nós temos igrejas históricas com uma boa teologia, mas desprovida de missionalidade, que também não compreende a missão de Deus, e é uma igreja voltada para si. Uma igreja com uma pirâmide etária problemática, uma igreja que não alcança a pessoa do outro lado da rua e não alcança tampouco a pessoa do outro lado do mundo. Ou quando manda o dinheiro para missões, porque não tem mais onde gastar, também se essa igreja não está preocupada com a sua vizinhança, essa igreja também erra na compreensão da Missio Dei, na vivência da Missio Dei. Porque
a gente precisa pensar que, às vezes, o estilo de música que a gente gosta, ou a liturgia que a gente gosta do culto, não comunica mais com a sociedade brasileira de 2024. E claro que cada igreja local tem que entender o seu contexto, porque falar do Brasil, do interior aqui de Minas Gerais, onde uma parte dos 853 municípios não tem mais de 10 mil pessoas, é diferente do que falar do município de São Paulo, né? Mas, guardadas as proporções, eu acho que cada obreiro local tem que aplicar a Missio Dei nesse universo. E aqui, fazendo um relato, e não só aqui a você, Fábio, mas aos irmãos aqui, muito cuidado, com muita cautela, porque para falar da gente é bom a gente confessar pecado, né? E não falar as coisas boas, a gente tem que evitar. Mas eu queria só compartilhar que a nossa igreja aqui é uma igreja muito especial e que tem me abençoado muito, tem me ensinado muito, porque é uma igreja, como eu disse aqui no início, que tem 10 anos de vida. E ela foi plantada numa região da cidade onde nós temos mais de 25 mil pessoas, em alta densidade demográfica, um bairro de classe média vertical, de classe média baixa, classe média alta, plantada com essa missionalidade, uma liturgia informal, voltada para as pessoas dessa comunidade, aberta a todo tipo de gente, fazendo ações também na periferia ao redor, tentando trazer aos pés de Cristo todo tipo de gente e não ficando setorizada a essa classe. Mas, de fato, nessa região de 25 mil pessoas, nós temos uma seita cristã, o maior centro espírita da nossa cidade, uma seita orientalista, e uma pequena igreja evangélica. Então, a plantação dessa igreja foi muito relevante aqui. E a gente paga um aluguel caríssimo. E a gente entende que, se for para a comunidade existir nas outras regiões da cidade, onde tem igreja a cada 100 metros, não faz sentido. Então, a gente faz um investimento missionário para estar aqui, e agora a gente está sonhando em comprar um terreno. E aí eu fico muito encorajado e feliz, porque essa é uma igreja que tem 10 anos de vida, não é uma mega igreja, é uma igreja que investe alto para estar onde está e pagar o aluguel aqui, mas é uma igreja que não deixa de receber missionários, abençoá-los, encorajá-los, amá-los, receber na sua casa. Aqueles que querem um hotel, vai para o hotel. E eu tenho a alegria de, no final da preleção, além da igreja dar uma excelente oferta, digo excelente porque eu fui missionário e recebi muitas ofertas, além de dar uma excelente oferta, encorajar os irmãos a não depositarem no caixa da igreja, mas dar diretamente ao missionário, que é uma forma que pastores muitas vezes não gostam de fazer, porque ficam preocupados, né, de quanto vai entrar para o missionário. E a gente não tem deixado de investir em vidas, apesar desse desafio aqui de construção, e o pacto foi esse. A gente vai orar e vamos trabalhar para ter um espaço próprio, porque a gente quer sair do aluguel e usar o dinheiro altíssimo do aluguel para investir mais em vidas. Só que a gente não vai fazer isso deixando de investir em vidas. Então, missões é algo que pulsa no coração dessa igreja e que é uma realidade. E eu fico feliz a cada relatório anual. A gente tem um culto aqui que a gente faz todo um relatório e projeto o ano que vem, além das sessões batistas, né, periódicas. E a cada ano, a porcentagem, os valores absolutos para missões são maravilhosos. E hoje a gente tem membros da igreja que são missionários no Brasil, que são missionários fora do Brasil e vários outros parceiros. Então, eu fico feliz com isso. Fico feliz de que, assim como essa igreja aqui que tem me abençoado, tem muitas outras igrejas no Brasil que têm compreendido isso. E fica aqui esse encorajamento para os colegas que estão aqui de ministério, pastores, missionários feridos que não estão acostumados a ver isso, vocacionados que talvez não tinham esse horizonte. É, sim, muito possível viver a Missio Dei na igreja local, priorizando recursos, pensando em uma arquitetura bonita, simples, como a nossa casa, onde as pessoas são bem-vindas e se sentem bem, mas nada caro, nada absurdo, algo simples que seja compatível com o Evangelho, com esse reino de Deus que é simples e que é convidativo a todo tipo de gente, a todo tipo de pessoa. Enfim, a Missio Dei ressignifica
de fato, à igreja, não só para ela enviar uma oferta missionária, mas para ela ser aberta, convidativa e fazer não só aqui, mas do outro lado do mundo também. Maravilha, isso é excelente, né? A gente, né, apesar dos desafios financeiros que cada igreja tenha, nós estamos numa missão, né? A missão que Deus nos deu. A nossa igreja também está num projeto também de construção, essas questões, mas desde muito tempo a nossa igreja decidiu que 50% de toda a receita iria para missão e para ação social. E continuamos. Que legal. Então, a gente vai ter a missão na África e, né, pela FLAM. A FLAM vai ter um ponto de missão em Angola e Moçambique. A gente vai ter convênios lá com outras escolas, colocar um curso gratuito da FLAM lá em Luanda, em Angola e também em Moçambique, em Lixinga. E a nossa igreja tem colaborado com esse processo, né? Então é isso. A gente precisa ter os nossos desafios, mas o desafio maior é, de fato, os confins da Terra. Muito legal. Bom, antes de passar a palavra para a Inês tem um recado importante para dar aí, né, Inês? Você citou uma bibliografia, Alegre-se os Povos, do John Piper, mas teria mais alguma bibliografia? Você fez um levantamento bíblico, né? Passando ali do Antigo, Novo Testamento, indo até Apocalipse. Teria alguma bibliografia nesse sentido? Olha, eu amo o Piper. Ele não é missiólogo, né? Mas é o livro que eu indiquei dele, né? O Alegre-se os Povos. Eu acho que quem quisesse aprofundar na missiologia e compreender isso efetivamente, eu acho que o livro clássico que talvez poderia começar é o Bosch, né? A Missão Transformadora. Eu acho que aquele livro é um grande compêndio. É a introdução, é a entrada, é para você compreender tudo, mas geralmente é onde a gente também tem um monte de crise e Uhum. tem um monte de discordância, e faz parte, né? Bosch é isso aí mesmo. Então, eu acho que eu recomendaria esse livro também. E tem um livro que talvez aqui, enquanto a irmã Inês dá o recado, eu vou buscar o nome dele aqui. Estou lembrando aqui, eu não estou tão certo, eu vou buscá-lo. Que é um livro antigo que eu estudei que me ajudou muito na teologia bíblica da missão. Porque como hoje eu estou na lida pastoral, eu acabo fazendo toda essa teologia bíblica a partir da teologia e dos estudos exegéticos e enfim. Mas esse livrinho antigo, ele é bom. Eu acho que vai contribuir. Eu vou buscar o nome dele aqui em breve e trago aí. E aí seria a Tá bom. terceira Eu vou, indicação eu e vou uma outra. sugerindo alguns aqui enquanto você. Isso, eu procuro aqui. Tem um livro que eu gosto muito, A Missão Transformadora do David Bosch, é excelente, um clássico, uma referência, né? Mas tem também a Missão de Deus, do Christopher Wright. Christopher Wright é uma referência, né? E, inclusive, ele vai falar, o tema do livro é a Missão de Deus, que é excepcional. E que vai abordar também nessa questão da missão de Deus ao longo do Antigo e Novo Testamento. Ele vai fazendo esse levantamento todo. Vão ter outros autores bastante importantes, como Kevin Van Hooser, que vai trabalhar isso também. Tem um livro do Bernardo Shaw, aqui do Brasil, lançou esse ano, acho, ah, sobre o enredo bíblico, também é excelente livro, também que vai tratar nessa questão. Então, graças a Deus, nós temos excelentes publicações hoje. Quando eu era seminarista, a gente só tinha livro em inglês, nem em português a gente tinha quase direito. Então, mas é isso. O professor,
o que eu queria recomendar, acabei lembrando de outro. É outro clássico também, né? O Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Tem algumas coisas ali também que, quer dizer, Uhum. tudo é meio complexo, a gente tem que reter tudo, mas eu acho que ele tem bons artigos ali sobre essa questão da glória de Deus. Mas o que eu queria recomendar mesmo é um livrinho antigo, ah, que é o Teologia Bíblica de Missões. Deixa eu pegar o nome aqui do autor. É um livro até que, de certa forma, a gente tem assim, acaba tendo um preconceito inicialmente, porque é de uma tradição que não é muitas vezes a nossa, de uma editora que talvez não é a editora que a gente está acostumado a ler, mas é o George Peters. E é um livrinho inicial que trabalha muito bem a teologia bíblica, e talvez para quem não quer começar lá com o Bosch, quem não quer grandes reflexões missiológicas, quer ficar aqui, aquela Uhum. teologia bíblica pura e simples, acho que começando com ele é um pouquinho heterodoxo, assim, fora daquilo que às vezes a gente geralmente recomenda na academia, Uhum. mas acho que aqueceria bem o coração aí dos nossos amigos também. Maravilha. Obrigado, professor. Deus continue abençoando o ministério do irmão, continue cuidando e continue aquecendo o coração de missionário no exercício pastoral, né? Deus Amém. continue abençoando aí. Obrigado pela ministração, professor. Inês tem um recado para gente importante. Pode falar, Inês. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Tá? Boa noite. Obrigada, professor Ricardo, pela excelente aula, experiência, compartilhamento. E a gente meio que, na educação teológica, a gente tem uma missão do ensino que vem de Deus e que é muito, muito importante no coração da gente. Alunos, eu quero falar com vocês uma coisa prática, né, importante, e que é o pagamento, né? A FLAM precisa sobreviver, né? Então, é importante que você mantenha os seus pagamentos em dia. Nós passamos por uma série de problemas. Primeiro, nós tínhamos o PROESC, que era um sistema de pagamento de notas, mas ele não dava conta do diploma digital e nós precisamos mudar de sistema. Nós mudamos para o CISA, que começamos então a trabalhar com ele, mas ele apresentou uma série de dificuldades, e aí os próprios donos do CISA nos ofereceram um upgrade, um programa melhor e maior deles, que é o JACAD, porque o CISA não estava dando conta. Eu explico isso para vocês entenderem por que essas mudanças todas, né? A gente está tentando acertar. E agora nós estamos finalizando toda a configuração do JACAD. É um sistema excelente que acho que vai dar conta e não vai deixar ninguém frustrado. Então, é importante que você saiba entrar nesse portal, tá? Não só para pegar boleto, mas para ver as suas notas, para fazer a rematrícula. Então, é muito importante, tá? Em razão disso, da gente estar com um sistema novo e de ter passado por 2 outros sistemas, a gente está atualizando os boletos, as formas de pagamento, enfim, porque pode ser que tenha algum problema, algum erro. Então, se você está recebendo uma carta de cobrança e você pagou, é só manda um e-mail para o financeiro, fala, olha, eu paguei, tal, tal, só para a gente regularizar a situação, porque a gente não quer ter certeza que está tudo certinho lá, tá? E aproveite os descontos, pague a sua mensalidade em dia, tente pagar aqueles que têm o valor cheio, tem um desconto de R$ 46 até o dia 5, aproveitem isso, tá? Porque isso ajuda bastante a dinâmica, a nossa dinâmica financeira. E em razão disso, nós estamos já no mês de maio, daqui a pouco junho, em julho nós teremos a rematrícula,
E a rematrícula só vai poder ser feita para quem tiver quitado o semestre, tá? Então, se você quitou o semestre, você vai poder. Se você está meio enrolado com suas mensalidades, manda um e-mail para o financeiro da FLAM e a gente tenta ver como é que a gente pode fazer um acordo, dividir, porque o nosso interesse é ajudar você a terminar esse chamado para teologia, tá bom? Então, qualquer coisa, mande um e-mail para o financeiro, tá? E aí a gente vai respondendo, tá bom? Obrigada. É isso aí. Muito obrigado, Inês. Inês, uma bênção, tem nos ajudado aí muito na questão da gestão e nessa transição aí do sistema. E graças a Deus o Jacad parece que vai ser um sistema excepcional para os conteúdos, para a ambientação aí digital. Muito bom. Amanhã temos mais. Amanhã temos o professor Luiz Fernando e o professor Binja, dois professores da casa. O professor Elias Binja, nosso coordenador pedagógico, ele vai fazer as reações às falas do professor Luiz Fernando. É isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite. E amanhã nós nos vemos. Boa noite a todos, Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Deus Valeu. abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.